Proporção. O que seria uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá certo? É uma igualdade ali entre razões, né? E aí, o que é que você já deve pensar? Que aqui, né, nesse exemplo, nós temos uma proporção, sim, mas também são frações equivalentes, né? Porque a gente viu que frações equivalentes são iguais. Então, aqui a gente tem uma proporção. E, novamente, né, eu chamo a atenção de vocês nisso aqui, ó. Aqui eu tenho uma igualdade entre duas razões? Tenho. Ah, professor, mas isso aí... Tô falando igual na sala de aula lá, né? Mas isso aí é uma fração. Mas é só nomenclatura, entendeu? A razão é uma fração. É uma divisão que a gente representa, que a gente escreve na forma de fração. Mas não é uma fração? É. Só que a gente também pode chamar de razão, entendeu? Só isso. Porque às vezes a questão ela não vai falar fração, ela vai falar razão. E aí você pergunta, o que é razão? Entendeu? Por isso que é importante saber. O que é uma razão? É uma fração, né? É uma divisão que você escreve ali em forma de fração. E aí, olha, aqui eu quero chamar a atenção de vocês novamente aquele detalhe, ó. Quando eu multiplico cruzado, veja aqui 2 vezes 12 dá 24. E aqui 4 vezes 6 também dá 24. Ou seja, os mesmos resultados, tá certo? Então, toda proporção ela vai ter essa característica das frações equivalentes, tá certo? Novamente, a ordem é importante. A ordem aqui é importante. Só aqui complementando, pessoal, né? Porque eu estava falando sobre a questão de ser fração, né? Mas o que seria essa daqui? Seria razão de 2 e 4. Entendeu? Razão de 2 e 4. Então, é 2 sobre 4. Primeiro 2, depois o 4. Tá certo? Ou poderia também vir assim, ó, razão entre 2 e 4. É a mesma coisa. Só muda a forma de falar, mas é a mesma coisa, tá certo? Primeiro veio o 2 e depois veio o 4. Da mesma maneira aqui, ó, 6 sobre 12 seria o quê? Razão entre 6 e 12. Razão de 6 e 12. E outra coisa, olhe, razão de 2 e 4 é diferente de razão de 4 e 2. São coisas diferentes, tá certo? Aqui é o quê? Aqui é primeiro 2, depois o 4. E aqui é o quê? Primeiro 4 e depois o 2, certo? Então, são coisas diferentes. Por isso que eu falei para vocês que se ligue na ordem. A ordem aqui é importante. A ordem de escrita e de fala também, né? Porque a gente está lendo aqui a frase, tá certo? Então, olhe, atenção. Encontre x na proporção abaixo, né? A gente vai precisar fazer esse tipo de conta. Principalmente nas questões, né, que vão envolver aí razão e proporção, tá certo? Então vai ser importante a gente saber resolver esse tipo de conta aí. Como é que eu encontro x, né, sabendo que isso aqui é uma proporção? Fazendo essa ideia aqui, ó. Essa ideia que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Como assim? Dessa maneira. Você vai fazer x vezes 32, que vai ficar 32 vezes x, e vai igualar a essa multiplicação aqui, ó, de 8 por 24. Tá certo? Aí aqui vai ficar o quê? 32x igual a essa multiplicação. Quanto é que vai dar aqui? 8 vezes 24
4 vezes 8 dá 32. Fica o 2, vai a 3. 2 vezes 8, 16. Com 3, 19. Dá 192. E agora, como é que a gente vai descobrir o valor de x? Seguindo aquela mesma ideia que a gente viu na equação do primeiro grau. Só que perceba que aqui perto do x eu não tenho ninguém nem somando e nem subtraindo. Eu só tenho o 32 multiplicando. E aí, como ele está multiplicando, a gente faz o quê? A divisão, tá certo? Então, a gente passa aqui o 32 dividindo. Então, fica x igual a 192 dividido por 32. E aí vai dar quanto? O x, né? Vai dar 6. Porque 32 vezes 6, olha, aqui dá 12. Vai a 1. 3 vezes 6, 18 com 1, 19. Então, o x é 6. Tá certo? E isso aqui vai ser importante porque vocês vão precisar também para poder descobrir. Só que, beleza, tem essa maneira? Tem, mas tem outra que eu gosto bastante e eu uso assim, tá certo? Como assim outra? Eu gosto de pensar assim também, olha. Eu não tenho x sobre 8 igual a 24 sobre 32. Eu olho, pessoal, para onde tem os dois números. Veja. Do 8 para o 32, alguém consegue me dizer o que foi que aconteceu? Você pensa ou em multiplicação ou em divisão, tá certo? Olhe, falando de fração equivalente, de proporção, de razão, você sempre vai trabalhar com multiplicação ou com divisão, porque a gente sempre vai estar nessa, né? Fração equivalente, simplifica, entendeu? Então, sempre você vai trabalhar com multiplicação ou divisão. Aí pensem comigo. Do 8 para o 32, eu multipliquei por alguém. Me diga aí um número que vezes 8 dá 32. 4. 4. Então, 8 vezes 4 dá 32. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui em cima. O x vezes 4 vai ter que dar 24. E aí, quanto é o x? 6, né? Porque, veja, 6 vezes 4, 24. Aí você pensa, qual é o número que vezes 4 dá 24? Entendeu? E aí descobre sem precisar fazer isso aqui. Mas aí, né, vai depender do que você prefere fazer, tá certo? Que aqui nesse caso seria o 6, né? Você pode pensar, né, dessa maneira, partindo de onde? Partindo daquela parte onde tem os dois números, né? Eu parti daqui de baixo porque eu tinha o 8 e o 32. E aí eu posso pensar numa multiplicação aí que dê. Claro, a depender dos números também, né? Porque tem algumas frações que às vezes não dá essa possibilidade de você sair em um e ir para o outro assim de cara, né? Às vezes é um número quebrado e por aí vai. Mas vocês tentam, né? Vai que dê. Então vamos aqui para a nossa primeira questão aí referente à razão e proporção, né? Ele diz assim, olha, sabe-se que a razão entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite em uma lanchonete é 3/5. Aí você já vem aqui, ó, e já coloca essa informação. Razão entre isso e isso. Quem foi que ele falou primeiro? Café puro. Então você já vem e coloca aqui, é puro. Quem foi que ele falou depois? Com leite. Então você vem e já coloca aqui. E ele disse que isso aqui era quanto? 3/5. Certo? Porque ele já disse, olha, a razão entre o número de pessoas que tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com leite é 3/5. Aí depois ele vem. Assim, considerando apenas os dados apresentados, se 80 clientes pediram café, é correto afirmar que o número de pessoas que tomaram café com leite foi igual a 30? Aí vocês analisam se é verdade ou se é mentira. Porque, veja, esses 80 que ele deu aqui é o quê? É o total. É o todo.
ou seja, foram todos clientes, né? 80 é o total de clientes. Mas aí ele diz, olha, se 80 for o total, então 30 foram os que tomaram café com leite. Aí você vem aqui, ó, e coloca no lugar do leite, você vai colocar quem? O 30 que a questão deu. E aí, o que é que você vai fazer? Você pode pensar naquela ideia que eu falei. Do 5 para o 30, o que foi que aconteceu? Alguém consegue me dizer? Só pensando em multiplicação ou divisão, tá certo? Qual o número que eu multiplico que dá 30? Isso. Sempre 6. isso, 6. Então, do 3 para chegar no puro, também tem que ser vezes 6. E aí, quanto é que vai ser o puro? 18, né? 18. E aí, agora vocês se perguntam. Vejam só. O que foi que a gente fez? A gente fez a análise de acordo com o que a questão disse. Ela disse que 30 clientes tomaram café com leite. Mas 30 tomando café com leite, a gente vai ter no total 80 clientes? Sim ou não? De acordo com os dados que vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho 80 clientes no total, porque veja, 80 clientes, pessoal, quando a questão afirmou ali, é você juntando o puro com o leite. Mas veja, nas condições que a questão deu, puro com leite deu quantos? Deu 80? Aqui é 80? Não é. Então a questão está errada. Aí vamos recapitular. A questão disse o quê? Que a razão entre as pessoas que tomaram café puro e as pessoas que tomaram café com leite é igual a 3/5. Então a gente veio aqui e colocou puro sobre leite, né? Puro primeiro, porque ele falou aqui, ó, primeiro puro, depois foi que ele falou leite, né? Então puro em cima, leite embaixo é igual a 3/5. Aí ele diz, olha, considerando os dados apresentados, se 80 clientes pediram café, então ele está dizendo que o total é 80. Tá certo? Esse 80 a gente não vai usar agora. Porque aqui a gente não, na nossa razão eu não coloquei total. Eu só coloquei o puro e o leite. Eu não tenho total, tá certo? Então não vou usar ele agora. Mas aí ele diz, olha, se 80 pediram café, então eu posso dizer que 30 pediram com leite? Aí você analisa. Vamos ver aqui. Se 30 for com leite, né? Vamos descobrir quantos foram que pediram aqui o café puro. Aí você coloca 30 no lugar do leite. E aí você faz essa jogadinha. Do 5 para o 30 foi quanto? Vezes 6, né? 5 vezes 6, 30. Então a mesma coisa vai acontecer em cima. 3 vezes 6 tem que dar o puro, que deu 18. Aí você soma quem tomou com leite e quem tomou puro, né? 30 mais 18, 48. Então, não foram 80 pessoas, né, que tomaram, que pediram café, e sim 48, tá certo? Então, aí a questão tá errada. Aí, vamos lá. Ah, eu não quero fazer assim, pensando nessa multiplicação. Então, como é que eu poderia fazer de outra maneira? É só colocar o x no lugar do puro. E montar aquela multiplicação que eu falei para vocês, né? Coloca aqui, ó, o 30 no lugar do leite e o x no lugar do puro. E aí vocês fazem aquela multiplicação. Aí aqui vai ficar 5x igual a 3 vezes 30, né? Aí aqui vai ficar o quê? 5x igual a 90, x igual a 90 dividido por 5. E aí vocês vão ver que vai dar 18, tá certo? Fazendo ali a divisão, né? De 90 por 5, né? Por 1 aqui. Sobra 4. Baixo 0. 40 dividido por 5, 8. Tá certo? E aí, o que foi que você descobriu? O puro, 18. E aí você soma. Puro mais leite.
Dá 80? Não, não dá. Então, a questão tá errada. Tá certo? Deu para entender essa ideia? Eu gosto mais de pensar assim, ó, quando a gente está trabalhando com fração. Agora vejam só. Percebam que a ordem aqui é extremamente importante. Se eu me equivocasse e colocasse leite em cima e por embaixo, eu ia estar embolando tudo aqui. Aí eu ia contar com a sorte, né? De fazer as contas e dar errado. E dar que a questão está errada, né? Mas a ordem aqui, pessoal, é extremamente importante. Primeiro ele falou puro e depois ele falou com leite. Então, puro em cima, leite embaixo, tá certo? Para não se atrapalhar aí nessa ordem, tá certo? Fiquem bem atentos a isso aí. Próxima questão. Em um município, o número total de guardas municipais de ambos os sexos em relação ao número total de guardas do sexo masculino, nessa ordem, ele ainda né, chamou a sua atenção, nessa ordem, pode ser corretamente representado por 8/6. Então, você já anota essa informação, tá certo? Porque aí você vai fazendo as suas análises. Então, o que é que ele diz aqui? Ó? O número total de guardas de ambos os sexos. Então, quando ele fala número total de guardas de ambos os sexos, é o quê? O feminino com o masculino juntos. Então, é o total. Tá certo? Então, é o total. Em relação aos do sexo masculino, então vou colocar só um M aqui, tá certo? Nessa ordem, pode ser representado por 8/6. Não vou colocar masculino, não. Vou colocar um H porque às vezes pode confundir, né? Com mulher, né? Eu vou colocar assim, homem, tá certo? Beleza. Aí vamos lá, vamos para a segunda informação. Sabe-se que o número de guardas do sexo feminino é 160. Aí você vem aqui e anota também. As mulheres são 160. Então vocês já sabem que o total de mulheres é 160, certo? Aí ele diz: assim, considerando exclusivamente os dados apresentados, é correto afirmar que o número total de guardas de ambos os sexos nesse município é igual a 680? Então, veja, ele quer saber o número exato. Mas aí eu vou perguntar para vocês. Só tem 3 possibilidades. Ou ele quer saber o número de mulheres, ou ele quer saber o número de homens, ou ele quer saber o total. Tá certo? Nessas questões aqui de razão e proporção. Mas veja, o número de mulheres, ele já deu, a própria questão já deu. Então só resta ou o total ou o número de homens. E aí eu pergunto para vocês, essa questão quer descobrir o quê? O número total ou o número de homens? É o total que ele quer descobrir mesmo, Edna. É o total, tá certo? Porque ele está se referindo a os guardas de ambos os sexos. Então ele quer saber, né, o total de guardas ali daquele município. Só que aí, pessoal, essa questão tem um problema. Como é que eu vou encaixar as mulheres aqui nessa razão que a gente colocou de início? Veja, aqui eu só tenho total, mulheres não é o total, e aqui eu só tenho homem, H, né? Homem. E aí, onde é que eu vou colocar o 160? Aí veja, a DMTech gosta de questões assim, que envolve razão. Você vai ter que dar uma modificada aqui, ó. Você vai dar uma modificada aqui nessa razão, nessa proporção que você montou. E como é que você vai modificar? Da seguinte maneira, ó. Pense comigo, viu? Pense direitinho. A gente viu aqui, ó, que total para homem é 8/6. Daqui, vocês conseguiriam me dizer como é que ficaria total sobre mulher? Olhe,
Vejam só, viu? Vou dar a dica para vocês. Total sobre homem é 8 sobre 6. Então é como se vocês tivessem, pessoal, aqui, olha. Aqui é como se vocês tivessem 8 pessoas, né? Porque o 8 está se referindo ao total. Então é como se vocês tivessem 8 pessoas e dessas 8, 6 fossem homens. É só uma dica. Não estou dizendo que só tem 8 guardas lá, não, tá certo? É só uma dica para vocês conseguirem montar o que eu quero aqui. Aí pensem comigo. Aqui eu coloquei total, não foi? Então eu vou colocar o 8. E aqui embaixo eu vou colocar quanto agora? Veja aqui embaixo é referente a quem? As mulheres. Mas pense na dica que eu dei, olha. É como se aqui eu tivesse 8 pessoas e das 8, 6 fossem homens. Então aqui quantas vão ser as mulheres? Isso, 2. Então aqui, olha, a gente vai colocar 2. Tá certo? Por quê? Porque 6 mais 2 tem que fechar o quê? O total, que é 8. Entendeu? Então, às vezes, você vai ter ali a razão e você não vai ter como encaixar o número que a questão deu. Porque, veja, se a questão falasse aqui, olha, o número total de guardas de ambos os sexos em relação ao número total de guardas do sexo feminino, aí estava tranquilo. Porque aqui no lugar do H seria o M, a gente ia jogar o 160 aqui e beleza. Ia descobrir o total. Só que não deu. Ele disse o quê? O masculino, né? Então aí a gente tem que fazer esse ajuste. E como é que você vai fazer? Você pensa aqui nessa dica que eu falei. É como se você tivesse 8 pessoas e dessas 8, 6 são homens. Então, para você montar aqui uma razão, né, envolvendo as mulheres, e o total seria 2 das 8, né? Se 6 dos 8 são homens, então 2 das 8 são mulheres, tá certo? E aqui é só você fazer o quê? No lugar das mulheres, você coloca o 160 e aqui no total você coloca X, que é quem você quer descobrir. A questão não quer descobrir o total, né? Então aí vocês pensam, né, no que é que vocês vão fazer. Ou monta aquela equação, ou então pensa na multiplicação. Me diga aí, um número que vezes 2 dê 160. E aí a mesma coisa vai ter que acontecer no 8, viu? Muito bem. Janaína já colocou ali, 80, né? Veja que 2 vezes 80 dá 160. Então, 8 vezes 80 vai dar o X. E aí o X vai ser quanto aqui, pessoal? 640, certo? X aqui, ó, é 640, que é o quê? Que é o total. 640 é igual a 680? Não, né? Então a questão tá errada, tá certo? A questão tá errada. Não é igual, né? Aqui é diferente. Ah, mas eu prefiro fazer a continha. Pode ser? Pode, né? Ficaria. Vou repetir aqui a mesma estrutura. Total, mulher, 82. Aqui é X e aqui é 160, né? Aí faz aquela jogada, multiplicação, né? Aí fica 2 vezes X igual a 8 vezes 160. Aí vai ficar 2x igual, aqui vai dar 0, 8, 4, 12. Aí depois aqui, ó, x é igual a 1280 dividido por 2. E fazendo essa divisão vai dar 640, certo? 640 é o total.
Então, a questão está errada, né? Aí, pessoal, só complementando um pouquinho, para a gente abrir aqui o leque, vamos supor, né, que eu quisesse aqui montar uma razão envolvendo só o quê? Os homens e as mulheres. Então, eu poderia fazer assim, ó. Homem sobre mulher seria o quê? 6 sobre 2. Entendeu? Aqui é só um parênteses, né? Montando uma razão que tenha só homens e mulheres. Ou, a gente já viu que são 8 pessoas. Só a dica, né? Aquela dica, aquele pensamento. São 8 pessoas, 6 são homens, então 2 são mulheres. Então, se eu for fazer aqui H sobre M, então tem que ser 6, porque primeiro tem que vir os homens e depois as mulheres. Tá certo? É assim que a gente faz.